Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Conselheiro Ney José de Freitas, do Conselho Nacional de Justiça, presidente da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça e presidente do Fórum Nacional da Saúde. Dr. Roberto Caldas, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dr. Joaquim Molina, da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e da Organização Mundial de Saúde, OMS. E doutora Maria Luísa Escobar, do Instituto Banco Mundial. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, em posição respeitosa, ouvirmos o hino nacional brasileiro. A coordenação do evento agradece a participação do músico Carlos Cárdenas. Para um breve pronunciamento, tem a palavra o anfitrião deste evento, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro Joaquim Barbosa, em cuja pessoa eu saúdo todos os componentes dessa mesa, senhores participantes do terceiro encontro latino-americano sobre direito à saúde e sistema de saúde. O Tribunal Superior do Trabalho sente-se privilegiado em abrir suas portas e recebê-los a todos. É desnecessário dizer, mas nunca é demais reforçar a importância deste encontro. Efetivamente, a saúde está consagrada como valor fundamental da cidadania no nosso texto constitucional. E, além de ser um valor constitucional extremamente valioso, é efetivamente um direito de caráter universal. Quando se realiza esse encontro, nas nossas dependências, nós nos sentimos efetivamente privilegiados. E nós esperamos que esse encontro, em que vamos debater a questão
uma visão latino-americana, consequentemente, uma visão que ultrapassa os limites de nossas fronteiras nacionais, trazendo para dentro de nós reflexões de outros países. Nós nos sentimos privilegiados ao saber que a saúde, o sistema de saúde, que é um desafio para nós todos, vai ser enfrentado. Eu destaco, mais uma vez, a importância do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, sempre repito, veio para mudar a justiça brasileira. E como tem mudado? Sobretudo sob a presidência corajosa do nosso presidente Joaquim Barbosa. Sejam todos bem-vindos e sejam muito felizes nesse encontro. Para a abertura do seminário Direito à Saúde, Desafios para a Universalidade e do terceiro encontro latino-americano sobre direito à saúde e sistemas de saúde, tem a palavra o ministro presidente Joaquim Barbosa. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Carlos Alberto Reis de Paula, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Excelentíssimo senhor conselheiro Ney José de Freitas, do Conselho Nacional de Justiça, e presidente da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça e presidente do Fórum Nacional da Saúde. Excelentíssimo senhor Dr. Roberto Caldas, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Excelentíssimo Dr. Joaquim Molina, da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e da Organização Mundial da Saúde. Excelentíssima doutora Maria Luísa Escobar, do Instituto Banco Mundial. Excelentíssima senhora Clarice Petramale, neste ato representando o Ministério da Saúde. Senhores representantes das organizações internacionais, senhores palestrantes deste seminário, integrantes da magistratura brasileira, minhas senhoras, meus senhores, a consolidação do Estado constitucional democrático implica, entre nós, uma necessária expansão dos direitos fundamentais no nosso país. Sem dúvida, após a promulgação da Constituição de 1988, tem-se ampliado o debate em torno dos direitos sociais, especialmente o direito à saúde, cuja fundamentalidade não se discute mais entre nós. Os direitos fundamentais sociais, em poucas palavras, trata da necessidade imperiosa de se dotar todos os cidadãos de uma determinada polis de prestações sem as quais os mais vulneráveis dentre eles se verão em posição de extrema desigualdade e, consequentemente, terão suas vidas sob risco se não lhes for assegurado acesso a um conjunto de serviços aptos a garantir o seu bem-estar social e o de sua família. O desafio nessa área é tão superlativo que o Supremo Tribunal Federal tem decidido que o Estado brasileiro não pode se furtar ao dever que lhe incumbe de propiciar aos cidadãos hipossuficientes os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Trata-se de uma obrigação solidária, pois prestá-la é incumbência não apenas da União, mas igualmente dos estados e dos municípios. No Brasil, a desigualdade no campo da saúde é tão expressiva que tornou-se um imperativo para o Poder Judiciário atuar com bastante rigor e precisão para impedir que o fosso entre os cidadãos se alargue ainda mais. E esta atuação tem, sem dúvida, um único objetivo: a efetivação do direito à saúde. É certo que, num cenário de limitações orçamentárias, não se pode impor ao Estado a concessão ilimitada de todo e qualquer tratamento ou medicamento. Entretanto, essa circunstância não pode ser apresentada como cláusula geral de isenção ao cumprimento das normas constitucionais e, principalmente, à concretização do direito fundamental à saúde. A finalidade da proteção à saúde é manter rígido o direito à vida. Por isso, os argumentos tais como o da reserva do possível,
da impossibilidade de controle dos atos administrativos de mérito pelo Judiciário, ou da ausência de conhecimento técnico do magistrado, não podem ser utilizados, sem a devida ponderação, como um escudo contra a realização do direito fundamental à saúde. Se a República Federativa do Brasil tem por objetivos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem-estar de todos, é imperioso que esse ideal somente será alcançado se todos os cidadãos tiverem condições de ver assegurado o seu direito à saúde, pois este, como já mencionei, diz respeito concretamente à vida de todos nós. E, em um grande número de casos, isso não ocorre sem a intervenção do Poder Judiciário, como todos nós sabemos. Este encontro tem como propósito promover o diálogo entre todos os atores envolvidos na concretização do direito à saúde e, principalmente, refletir sobre as decisões administrativas e judiciais que vêm sendo proferidas nesse campo. É preciso avançar na concretização do direito à saúde. É isso que a sociedade espera. É isso o que a Constituição brasileira determina. O Estado brasileiro precisa responder às expectativas dos cidadãos quanto à efetivação desse seu direito fundamental. Eu cumprimento e estendo os meus votos de boas-vindas a todos os participantes do evento, ao mesmo tempo em que desejo-lhes discussões e conclusões bastante profícuas. Muito obrigado a todos. Nós ouviremos agora o Dr. Roberto Caldas, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Excelentíssimo ministro Joaquim Barbosa Gomes, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, e ministro Carlos Alberto Reis de Paula, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que nos honra com a sua sempre precisa disposição deste tribunal e de todos os seus servidores nos eventos que proporciona. Em nome deles, cumprimento aos colegas de mesa, às senhoras, senhores participantes, juízas, juízes, profissionais da saúde, todos aqui presentes, advogados, procuradores. A Corte Interamericana de Direitos Humanos teve a oportunidade de receber, de hospedar, o primeiro destes eventos. Daí a nossa ligação fundamental, fraternal, com o Instituto do Banco Mundial, que vem desenvolvendo este importante trabalho. A judicialização dos direitos sociais e a saúde é um destes fundamentais, dentro da visão de indivisibilidade dos direitos humanos, torna os próximos anos como propícios a um maior entendimento de que os direitos sociais, como o direito do trabalho, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, são, de fato, núcleos da dimensão humana, núcleos de direitos humanos. Há 5 dias, a Corte Interamericana de Direitos Humanos teve a oportunidade de decidir, em uma medida provisional, um caso referente à vida, à integridade pessoal e à saúde de uma senhora de El Salvador,
identificada na corte como Senhora B, foi preservada a sua identidade. Ela buscava o direito fundamental à vida e à saúde ao, em sua segunda gravidez, portar um feto anencéfalo. Tentou interromper a gravidez e não obteve a atenção adequada, de maneira que a Corte Interamericana teve a necessidade de decidir este caso urgente, porque, além disso, a senhora B é portadora de grave doença, que os relatórios médicos indicavam a urgência da interrupção da gravidez. Claro que, em matéria urgente, a Corte não analisa a questão de fundo, nem estabelece uma responsabilidade do Estado. De qualquer maneira, a decisão foi clara em determinar que as autoridades do Estado de El Salvador propiciassem de maneira urgente, para preservar a vida desta mãe, a interrupção da gravidez. Neste caso, já com 26 semanas, do ponto de vista científico, me parece, pelos aportes dos pareceres que ali chegaram, não é exatamente aborto, porque já em idade gestacional a permitir a vida ao feto, se saudável fosse. Faço esta breve referência inicial porque, em nosso sistema interamericano de direitos humanos, há certamente muito por fazer para garantir o direito fundamental à saúde. E faço uma referência aos desenvolvimentos mais relevantes nesta matéria, de particular interesse para todos os participantes deste encontro, que se relaciona aos informes e propostas que vêm sendo impulsionados pelo grupo de trabalho para análise dos informes e propostas, dos informes nacionais, previstos no Protocolo de San Salvador, que é o protocolo, a convenção adesiva ao Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que trata dos direitos econômicos, sociais e culturais, entre eles a saúde. Esses relatórios são muito importantes, nos últimos 2 anos vem sendo discutido e creio que é de grande interesse para os participantes desse encontro. Por todas estas razões, associadas à relevância do direito à saúde para a consolidação das democracias do nosso continente, a Corte Interamericana vem estimulando e estimando pertinente acompanhar os diálogos desenvolvidos nestes 3 encontros latino-americanos sobre direito à saúde e sistemas de saúde. Continuaremos irmanados com o Conselho Nacional de Justiça, que auspicia e dá guarida a este importante encontro, ao TST e ao Instituto do Banco Mundial, como também a OPAS, a Organização Pan-Americana para a Saúde, nos colocando a todos os juízes e servidores da Corte Interamericana de Direitos Humanos à disposição para continuarmos contribuindo neste importante trabalho. Muito obrigado. Ouviremos agora a doutora Maria Luísa Escobar, do Instituto Banco Mundial.
Buenos días. Me disculpan, pero Muito mi bom dia a portugués es todos, muy malo. perdoem, mas o meu Voy a hablar en português español. não é suficiente, então falarei Vossa em espanhol. Excelência, Ministro Vossa Joaquim Excelência, Barbosa, senhor Ministro digníssimo Joaquim presidente Barbosa, del digníssimo Supremo Tribunal presidente do Federal Supremo y Tribunal del Federal Consejo e do Nacional de Conselho Nacional Justicia, de Justiça, Vossa Excelência, Vossa Ministro Excelência, Carlos Ministro Alberto Carlos Alberto Reis de Paula, Reis de digníssimo Paula, presidente del Tribunal presidente Superior e del ministro Trabajo do Tribunal y Superior do demás Trabalho e miembros de la demais mesa. membros que compõem esta mesa. En nombre del Banco Em nome Mundial do Banco Mundial y del Instituto e del do Banco Instituto Mundial, do Banco Mundial, quiero dar la eu bienvenida gostaria a de todos dar los a participantes boa-vinda a en todos, este boas-vindas, tercer a todos os simposio participantes regional nesse del derecho a la terceiro salud y simpósio servicios. regional do direito à saúde e a serviços de saúde de e maneira agradecer de particular forma particular al Supremo Tribunal ao Federal, Supremo al Consejo Nacional de Justicia, al Tribunal Superior del Trabajo, demás instituciones en Brasil, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Pan-Americana da Saúde também, por OPAS, su hospitalidad pela sua generosa, hospitalidade por darnos el honor de generosa e também compartir por la nos dar a apertura honra de de este poder evento compartilhar a regional abertura deste de evento manera regional de paralela forma paralela con el Seminario de com o Derecho a la Seminário de Salud, Direito à Desafíos Saúde para la e Universalidad. Desafios para a Universalidade. Recientemente, en la Recentemente, Asamblea na General Assembleia Geral da Organización Organização Mundial da Saúde, en Ginebra, na el Genebra, presidente del Banco Mundial, o presidente el do Dr. Banco Jim Kim, Mundial, o Dr. Jim Kim, expresó las expressou prioridades de as la prioridades da institución en salud. instituição relacionadas à E dentro de saúde ellas, e dentro Dijo elas que el banco nos apoyaría disse que o banco apoiaria de forma conjunta com a Organização Mundial da Saúde no desenvolvimento de uma estratégia para a implementação da universalidade y de contribuir e a também de mejorar poder contribuir la entrega na de los melhora servicios de salud. da Para prestação estes de dois serviços propósitos, na área de saúde. Para nuestro esses dois propósito propósitos, o de nosso hoy, propósito la de progresiva hoje, a realización progressiva del derecho a la realização do direito à primordial. saúde, ela é primordial. En De noviembre forma, pasado, dessa durante forma, el primer novembro simposio global passado, no de primeiro Derecho a la Salud, simpósio global de direito à Sistemas de saúde Saúde em e sistemas de saúde em el Salzburgo, presidente o del banco presidente dijo, do lo diré banco en sus nos palabras en disse, inglés, e eu vou dijo, falar das suas palavras em inglês, ele fully falou embrace a rights-based approach to healthcare. uma Algo que abordagem significaría abrangente à acogemos saúde. totalmente una aproximación a los sistemas de isso salud é uma aproximação basada aos en el sistemas de derecho saúde a la baseada no direito à saúde. La realización A progresiva del realização derecho a la progressiva do salud es direito à un reto saúde mundial, é no um solamente de desafio nuestra región mundial, não somente da latinoamericana. nossa região da Es por América eso Latina. que É tenemos por el conta honor de disso é de que tener temos aquí a dos honra de ter delegaciones aqui que no duas pertenecen delegações que a la não región de América pertencem Latina, à região una de da América Kenia Latina, y la uma otra de Marruecos, para quienes los asuntos de transparencia, de empoderamiento y participación ciudadana y de respeto a la dignidad humana en la entrega de los servicios, todos elementos de la realización progresiva del derecho a la salud, son una meta. La judicialización no es solo un fenómeno que ocurre en salud y no es solamente un fenómeno que atañe a la rama judicial, atañe a todos los actores del sistema de salud. Nuestro abordaje en el Instituto del Banco Mundial ha enfatizado la participación de los diferentes actores de los sistemas de salud. Los jueces, el Poder Ejecutivo, los pacientes, los médicos, los periodistas, etc. Por ello, este abordaje ha demostrado ser importante para poder obtener un diálogo efectivo y conducente alrededor de la realización progresiva del derecho a la salud. La iniciativa de la definición de prioridades, equidad y los mandatos constitucionales del derecho a la salud apoya este abordaje de múltiples actores y de buscar un diálogo efectivo y conducente. Brasil es realmente un pionero en la región y quizás en el mundo en la construcción de un medio para dicho abordaje, con el Foro Nacional Judicial de la Salud. Es una experiencia de la cual hay mucho que aprender para los demás países de la región y del mundo. Excelentísimo ministro Joaquín Barbosa y miembros de la mesa, todos aquí presentes y también las personas que nos escuchan a través de Salud Derecho en la región,
Señores y señoras, expresamos nuestro agradecimiento por hacernos partícipes de este proceso. Muchas gracias. Neste momento, desface a mesa de honra para darmos continuidade à programação deste seminário com a apresentação do primeiro painel desta manhã. Muchas gracias, su Excelencia, excelentísimo consejero, señor Nefreitas. Un saludo también a mi colega y amigo Roberto Yunes. Los organizadores de estos dos encuentros me han pedido que cuente un poco la historia de un programa que se llama Iniciativa Regional sobre Priorización, Equidad y Mandatos Constitucionales en Salud. Y es contar un poco la historia de 3 años de trabajo, pero viendo tantas caras aquí familiares, creo que uno podría resumir un poco esa historia sobre lo que las diferentes personas que han participado a lo largo de estos 3, casi 4 años ya de hecho, han contribuido. Y es más una historia, más que una historia de un programa, es la historia de las personas, que desde sus diferentes trincheras, desde sus diferentes instituciones, posiciones y formaciones académicas y profesionales han trabajado. Durante el año 2009 y 2010, diferentes países de la Latinoamérica nos llamaron la atención sobre un fenómeno creciente de judicialización de la salud. Países como Colombia, del cual provengo yo, pero también otros países, señor consejero, como por supuesto Brasil, Argentina, Costa Rica, Chile, algunos países de Centroamérica, Costa Rica, como ya lo mencioné, Perú. Y empezamos a preguntarnos por qué estaría ocurriendo eso. Y el Instituto del Banco Mundial lo primero que intentó hacer fue invitar a los diferentes ministerios de salud a una serie de reuniones por videoconferencia durante más o menos 7 meses. Se hicieron un total de 8 videoconferencias y quiero recordar 2 experiencias que fueron profundamente transformadoras a lo largo de ese proceso. Durante una de esas videoconferencias, María Inés Pordeus, que está aquí adelante, por ejemplo, nos compartió cómo, en respuesta inclusive también a la audiencia 04, señor consejero, que usted hacía referencia, el Ministerio de Salud avanzó en la protocolización de diferentes entidades clínicas y publicó 2 documentos, 2 libros, que también están en medio magnético. No solamente nos compartió la experiencia, sino que nos envió los libros y los materiales en medio magnético a todos los asistentes de las videoconferencias. Y eso nos señaló que eventualmente había un nexo entre evaluación de tecnología y medicina basada en evidencia con judicialización. En otra de esas videoconferencias, una funcionaria del Ministerio de Salud de Perú, Dalia Suárez, dijo, le pedimos a Dalia y al Ministerio de Perú que nos contara cómo veían ellos el derecho a la salud y la realización en el Perú. Y ella nos dijo, nosotros lo podemos hacer, yo misma soy abogada, decía ella, pero creemos también que debe venir el Tribunal Constitucional, que también tiene su propia interpretación. Entonces el Ministerio de Salud del Perú contó cómo veían ellos, pero también el Tribunal Constitucional del Perú vio cómo lo veían. Hablaré un poco más despacio. Y cuando el Tribunal Constitucional del Perú contó cómo veían ellos el derecho y la realización del derecho, y lo contrastamos con la visión que tenía el Ministerio de Salud, vimos algo que en ese momento fue casi una epifanía, y es 2 entes públicos, 2 autoridades, 2 diferentes poderes de un país como Perú, tienen visiones que en algunos puntos son muy parecidas, pero que en otros momentos son muy diferentes. Y preguntamos durante la videoconferencia, ¿cada cuánto hablan ustedes? Y la respuesta, no solamente en el Perú, sino en otros sitios, y por eso es tan importante la experiencia del Foro Nacional Judiciario, la respuesta del Perú en ese momento es, nunca hablamos. Entonces nos quedó, a partir de ese momento nos quedaron dos grandes lecciones. Una es, no había tanta claridad o tanto consenso en qué significaba la realización progresiva del derecho y a qué ritmo avanzar en la realización progresiva del derecho. Y
qué características debían tener las políticas públicas en salud para materializar esa realización del derecho. Los jueces pensaban una cosa y el Ministerio de Salud o los ministerios pensaban otra. En ese momento, otras personas se nos acercaron y nos permitieron ver otra situación, y es que si bien habían estos dos actores, la judicialización era solo un síntoma y debajo habían otras situaciones. Una serie de sociólogos y antropólogos nos permitieron ver que durante los últimos 30 a 40 años la ciudadanía en Latinoamérica se había empoderado y se había vuelto más demandante y conocía más sus derechos. También vimos el ritmo creciente de innovación tecnológica global y los costos globales de esa innovación tecnológica. Y por supuesto vimos que la mayor parte de la judicialización se refería, al menos en medicamentos, a enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces habían cosas en el sector sanitario, cosas en el sector social, cosas en el sector de innovación y tecnología que estaban cambiando y solamente teníamos los actores judiciales y del Ministerio de Salud. El Tribunal Constitucional del Perú, el presidente en ese entonces, el doctor Carlos Mejía, el magistrado Carlos Mejía, llamó a su colega, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, y entre ellos dos, con el apoyo del Instituto del Banco Mundial y de la OPAS, convidamos a una serie de jueces de la región, jueces superiores de la región, para tratar de comprender con ellos cómo los diferentes tribunales de la región entendían el derecho a la salud y la realización del derecho a la salud. Ese encuentro ocurre en San José en junio del 2011 y fue el primer encuentro que el señor magistrado Roberto Figueiredo Caldas hizo referencia. Algunas de las personas que están aquí sentadas, algunos de los jueces que están aquí sentados, hicieron parte de ese encuentro, pero en ese mismo encuentro el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia del Uruguay participó de una conclusión de todos los jueces y es: nosotros queremos, decían los jueces, avanzar en un diálogo intersectorial regional. Creemos que es importante hablar entre los jueces, pero también con los ministerios de salud, con sociedad civil y los demás actores. El Uruguay dijo: nosotros también queremos participar del diálogo regional, pero también queremos abrir un diálogo nacional. Y empieza el Uruguay un diálogo nacional en septiembre del 2011. Cuando los jueces regionales dicen: queremos un diálogo regional intersectorial, en asocio nuevamente la Corte Interamericana, el Instituto del Banco Mundial y la OPAS, pero también algunas autoridades argentinas, acogemos el segundo diálogo regional en Buenos Aires. Ese segundo diálogo regional permite avanzar sustantivamente algunos elementos. Yo no quiero entrar en los elementos sustantivos en este momento porque han sido reiterados en las diferentes presentaciones, pero pasaron elementos bien profundos de proceso. Uno de ellos es que al final de esa sesión, la delegación de Costa Rica, los diferentes actores que ven ahí, las diferentes instituciones dijeron: nosotros queremos tener nuestro propio diálogo nacional. Y uno de los jueces superiores que estaba ahí dijo: los espero en mi oficina la próxima semana para que iniciemos. Y así Costa Rica inició su propio proceso de diálogo. En ese diálogo de Buenos Aires se lanzó una plataforma en internet que se llama Un Salud Derecho, www.saludderecho.net. Y hoy en día tiene más de 550 miembros y algunos de esos miembros no son de Latinoamérica. Esos miembros empezaron a interactuar con miembros latinoamericanos y en la plataforma, y a partir de ahí, junto con aliados internacionales, fue evidente que los retos que tenía Latinoamérica en materia de realización del derecho también los tenían otros países. En otros países no hay judicialización, por diferentes motivos institucionales, porque no está la justiciabilidad del derecho, porque las instituciones judiciales tienen diferentes características, pero los retos que subyacen a la judicialización son comunes. Y entonces, durante el año 2012, en asocio con diferentes entidades internacionales, 23 países, algunos latinoamericanos, pero Kenia y Marruecos, Nepal, Noruega, por ejemplo, participaron del encuentro global en Salzburgo y llegamos a conclusiones similares y a retos similares. Cerrando esta historia un poco, la iniciativa regional tiene diálogos regionales, diálogos nacionales,
la plataforma de Internet tiene productos de conocimiento, pero sobre todo tiene individuos que transforman este proceso, que lo llevan adelante, y las organizaciones convocantes, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto del Banco Mundial, la Corte Interamericana, fundamentalmente han provisto es una plataforma de diálogo que puede tomar la forma que los participantes quieren, que puede ir a los sitios a los que los participantes quieran que esa plataforma vaya. Y una de esas personas que le ha dado forma a esta iniciativa participó en el segundo encuentro regional, aquel que mencionaba hace un segundo en Buenos Aires, y se llevó una idea a su casa, y su casa es Brasil. Y dijo, sería lindísimo organizar el tercer encuentro regional en Brasil. Y aquí termina mi historia. Muchas gracias. Agradeço ao Dr. Leonardo Cubillos Turriago e passarei imediatamente a palavra ao Dr. Roberto Yunis, que é economista da saúde sênior do Instituto Banco Mundial. Antes de ingressar no Banco Mundial, em maio de 2011, trabalhou por mais de 13 anos no Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, no desenho e implementação de programas de saúde e no escritório de avaliação e supervisão. Na área acadêmica, foi professor e pesquisador na área de Economia da Saúde e Nutrição na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e Takemi Fellow em Saúde Internacional e pesquisador do Programa de Financiamento em Saúde, ambos na Universidade de Harvard. Trabalhou na Secretaria Estadual e Municipal de Saúde de São Paulo, tem vários artigos publicados em livros e revistas acadêmicas nacionais e também fora do país. Passo a palavra, então, ao professor Roberto Yunis. Muito obrigado, conselheiro Ney, Leonardo. Muito obrigado a todos. Foi-me pedido que fizesse uma breve, e aqui eu gostaria de sublinhar a palavra breve, apresentação sobre o terceiro encontro latino-americano sobre direito à saúde e sistemas de saúde que se está iniciando juntamente com esse seminário organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. O Leonardo terminou a sua apresentação falando sobre a iniciativa que um dos membros, dos participantes no segundo encontro regional em Buenos Aires, em dezembro de 2011, teve a ideia, fez a proposta de trazer esse encontro para o Brasil. E aqui eu gostaria de agradecer nominalmente ao juiz Martin Schulz, membro do Fórum Nacional do Conselho Nacional de Justiça e juiz do Estado do Rio Grande do Sul no Brasil, pelos seus esforços e pelo seu apoio e pela sua iniciativa. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Esse terceiro encontro, a ideia dele é dar seguimento ao que já vinha sendo, o que foi realizado no primeiro e no segundo encontro, mas também ele colocavam-se novos desafios a esse terceiro momento. Nós não queríamos todos os membros organizadores não queriam uma mera repetição, mas sim trazer algo novo a esse processo de diálogo. Então, na organização desse encontro, alguns elementos surgiram que eu gostaria de destacar a vocês. O primeiro deles foi a organização de um comitê técnico internacional com representantes dos vários países que fazem parte da iniciativa para organizar, definir, estruturar a agenda e o conteúdo técnico do encontro. E aqui eu também gostaria de agradecer de público ao trabalho, ao esforço e à dedicação dos membros do Comitê Técnico,
durante 2 meses, nos reunimos, vamos assim dizer, nesse mundo virtual, através de telefones, e-mails e etc., reuniões semanais, praticamente. Nós sabemos da carregada agenda que essas pessoas têm, são todos pessoas ocupadas e de alto nível. Então, a eles, em nome de todos nós, organizadores do encontro, gostaria de agradecer seu trabalho e sua dedicação, e, particularmente, sua competência. Esse comitê técnico definiu, para esse terceiro encontro, alguns objetivos. E o primeiro e talvez principal objetivo para esse terceiro encontro é que ele permita, através do diálogo e da troca de experiências entre os vários atores, entender quais são as causas básicas e determinantes do litígio e dos resultados do litígio em saúde na América Latina. A ideia de se trabalhar e entender as causas básicas é para que, através desse processo, desses 3 dias, os participantes possam identificar soluções concretas e ações muito específicas que possam ser implementadas para atuar sobre essas causas básicas, sobre a raiz dos problemas, e assim tentar minimizar os efeitos negativos e as limitações impostas sobre o direito à saúde dos cidadãos. Eu gostaria também de destacar 2 outros elementos novos que o comitê decidiu trazer a esse encontro. O primeiro é a questão da transparência como elemento transversal das discussões que vão ser feitas e das conversas e dos diálogos que vão se realizar aqui nesses 3 dias. O comitê entendeu que a transparência é elemento fundamental para que o direito à saúde seja efetivamente realizado. Então, a ideia é que essa noção faça parte de maneira transversal em todas as discussões. Outro elemento que foi trazido para esse terceiro encontro foi trazer representantes de pacientes, de organizações sociais ao diálogo e trazer a profissão médica também ao diálogo. Nos diálogos anteriores, as discussões estiveram com o judiciário, representantes do setor saúde e da academia. Nesse terceiro encontro, nós temos 2 novos atores somando-se ao diálogo. Novamente, os pacientes, representantes dos pacientes da sociedade civil e a profissão médica em si mesma. Finalmente, a ideia desse terceiro encontro, como eu já mencionei, é que os países aqui representados possam elaborar ações muito concretas e muito específicas com as quais eles possam regressar a seus países e, ao longo do tempo, implementar essas ações no sentido de contribuir para a realização progressiva do direito à saúde em seus países. Nesses 3 dias, nós esperamos, vão ser 3 dias de trabalho intenso, e aqui eu gostaria de mencionar um pouquinho sobre a metodologia do trabalho nesses 3 dias. Aqueles que nunca participaram desses encontros, desses diálogos, é uma metodologia de trabalho muito intensa, muito inovadora, com apoio de facilitadores especializados em diálogos em temas complexos, como é a questão da saúde, do direito à saúde, da judicialização da saúde,
Não se trata, portanto, de 3 dias nos quais nós vamos ter pessoas expondo e outras passivamente sentadas escutando e fazendo perguntas. A ideia é permitir o intercâmbio de experiências de conhecimento, afinal, todos nós somos possuidores de informações e de experiências úteis que podem contribuir à realização progressiva do direito à saúde. Finalmente, aqui encerrando, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos em nome do Instituto do Banco Mundial, do Comitê Técnico e de todos os participantes. Sem o apoio de algumas pessoas em particular, e seu esforço, a sua dedicação, com a qual eu realmente fiquei emocionado com alguns desses esforços, eu faço questão de mencionar alguns nomes. Eu tenho certeza que eu vou cometer injustiça com vários outros, mas eu não podia sair daqui sem mencionar algumas pessoas. Eu gostaria de agradecer ao CNJ como instituição. Obviamente, o apoio do ministro Barbosa foi vital a esse processo, mas o Dr. Ney, a Secretaria-Geral do CNJ, na pessoa da Sua Excelência Dr. Fábio Oliveira, do Dr. Clênio Schulz, da Giana e da Bárbara, da coordenação de eventos do CNJ, do pessoal de comunicações do CNJ, a Cíntia e o Tarso. A eles eu gostaria de expressar meu mais profundo agradecimento pela sua dedicação e seu trabalho e sua competência e sua eficiência. Eu gostaria, obviamente, de agradecer os parceiros nossos que vêm participando desses 3 encontros, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Organização Pan-Americana da Saúde, sem os quais esse processo não teria começado. Obviamente, todos os participantes que aqui vieram e se deslocaram grandes distâncias, ao Ministério da Saúde, que nos ajudou com o financiamento e ao fornecimento de passagens aos participantes internacionais, a Agência Nacional de Saúde e, por último, aos meus colegas do Instituto do Banco Mundial, pelo seu apoio, sua dedicação e seu trabalho. A Janete e o Antônio, que estão trabalhando atrás, no background, como se diz, para que esse evento seja realizado com sucesso. A todos, muito obrigado, muito boas-vindas e, novamente, meu agradecimento a todos pela sua hospitalidade e acolhimento. Muito obrigado. Me sinto honrado de ser brasileiro. Muito obrigado. Agradeço ao professor Roberto Yunis pela sua participação neste evento. E, antes de encerrar, quero me associar nos agradecimentos que fez o professor Roberto Yunis, de modo geral, mas quero também, por uma questão de justiça, e aqui é uma casa de justiça, fazer um agradecimento pessoal. Quero lhes dizer que este projeto relativo ao direito à saúde nasceu pequeno no Conselho Nacional de Justiça. Naquelas circunstâncias, o que se fazia era, pura e simplesmente, procurar uma forma de auxílio aos juízes encarregados de julgar demandas relativas, basicamente, a fornecimento de medicamentos e de tratamentos pelo sistema de saúde, seja público, seja particular. E este projeto estava praticamente abandonado, porque estava, na época, sob a responsabilidade do conselheiro Milton Nobre, e, com a saída de Sua Excelência por término do mandato no Conselho, esse projeto ficou, de certa forma, esquecido. E eu, quando assumi a função de conselheiro, procurei este projeto. E, portanto, este projeto veio para a Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania, veio
com um cuidado muito especial da minha parte. Eu queria este projeto. Me parecia, como me parece, que era um projeto de extrema importância, relevante para a cidadania dos brasileiros e não poderia, por uma questão de sucessão no Conselho Nacional de Justiça, ficar esquecido. Como disse, ele nasceu pequeno, mas cresceu. E cresceu por conta do entusiasmo, da disposição de todos aqueles que participaram, desde o começo. É por isso que ele adquiriu essa vitalidade e hoje, como uma espécie de coroamento, professor Roberto, do meu período no CNJ, como dizia o ministro Eros Grau, agosto me espera, porque é em agosto que se encerram os nossos mandatos, é um coroamento de todo um trabalho que foi realizado por uma equipe extremamente valorosa. Quero, portanto, cumprimentar toda esta equipe, sem exceção, mas como não tenho possibilidade de denominar cada um, quero, então, homenagear a todos nos coordenadores. O primeiro coordenador desse projeto, que foi o juiz Fernando Matos, então juiz auxiliar no Conselho Nacional de Justiça, que prestou um auxílio extraordinário naquele período. Um agradecimento especial e um reconhecimento ao Dr. Martin Schultz, que está ali. E eu gostaria até que se identificasse para que soubessem quem é o Dr. Martin Schultz e a importância de Sua Excelência nesse processo, desde o começo. É juiz estadual, responsável por vara da Fazenda Pública no Rio Grande do Sul, especializada. O Rio Grande do Sul é um dos estados que possui vara especializada para o julgamento desse tipo de demanda, e o Dr. Martin Schultz nunca me faltou. E agora, com a coordenação do juiz federal Clênio Jair Schultz, que assumiu esta função recentemente, mas nem por isso eu posso deixar de fazer menção a seu nome, porque tem contribuído e este congresso, este evento, teve a sua participação efetiva. Quero, portanto, agradecer ao juiz Fernando Matos, ao juiz Martin Schultz e ao juiz Clênio Schultz pela cooperação neste projeto. E nestas pessoas eu homenageio a todos os integrantes dos comitês estaduais, do Comitê Nacional, enfim, todos aqueles que prestaram a sua contribuição, o seu esforço, a sua dedicação, as suas energias físicas, intelectuais e espirituais. Também um agradecimento especial aos servidores do meu gabinete. Sem o apoio, sem a disposição, sem o entusiasmo e a alegria dos meus servidores, este projeto também teria dificuldade de se afirmar como, de fato, se afirmou. A Inês, Luana, Rodrigo, Vladimir Nascimento, que estava comigo, que não está mais, eu também presto a minha homenagem. E agradeço, por fim, apenas para reafirmar, a presença de todos os senhores. Quem dá vitalidade a esses congressos, na realidade, são os senhores que deles participam. Então, agradecendo ao médico Leonardo Cubillos Turriago, ao professor Roberto Yunis e a todos os senhores que estão aqui presentes, eu declaro encerrada esta parte do nosso evento, este espaço do nosso evento, e suspendo, então, esta sessão por 5 minutos, não sei exatamente se é assim que devo proceder, é assim? Continua imediatamente? Ou então, não suspendo, revogo a suspensão e deixo que o cerimonial, então, faça a condução para a segunda parte. Muito obrigado a todos. O meu cumprimento fraternal. Quero registrar para a nossa honra a presença do conselheiro Jorge Hélio, com quem tenho a honra
e o prazer de dividir a bancada no Conselho Nacional de Justiça. O conferencista de agora é o professor Dr. João Biel, que é professor da Universidade de Princeton. Currículo, Sua Excelência, embora longo, está resumido nesta frase, e que, para mim, de certa forma, talvez seja o maior dos títulos que alguém possa aspirar, que é o de ser professor. Passo, portanto, a palavra ao Dr. João Biel para a sua exposição a respeito do tema como anunciado. Bom dia a todos. Peço licença ao conselheiro falar de pé. É um grande prazer estar aqui hoje, contribuindo para a discussão sobre as possibilidades e os desafios da realização do direito à saúde no Brasil e nos vários países aqui representados. Agradeço de coração o convite do ministro Joaquim Barbosa, que tem lutado para colocar o judiciário na linha de frente da luta pela transformação do Brasil num país mais justo. Agradeço também à equipe do Instituto do Banco Mundial, especialmente Roberto Yunis e Leonardo Cubillos Turiago, por viabilizar a minha participação, junto com a equipe do Conselho Nacional de Justiça, em particular, Clene Schultz. Quero também agradecer ao conselheiro Ney Freitas por presidir essa mesa, e cumprimento todas as autoridades presentes no evento, assim como os participantes internacionais e de todas as regiões do nosso país. Antes de começar, eu também quero agradecer a maravilhosa equipe de trabalho que eu tenho tido o privilégio de conviver com nos últimos quatro anos, nesse trabalho que eu apresentarei para vocês. Marina Sokal, Alex Gertner, Joseph Amon, Adriana Petrina, Joshua Franklin e o fotógrafo Torben Eskerod, de quem eu mostrarei algumas fotos de um ensaio que ele fez sobre os sujeitos da judicialização, que se chama Bodies of Rights and Medicines, corpos de direitos e de medicamentos. A nossa equipe tem trabalhado por interdisciplinar há mais de 4 anos, e eu apresentarei hoje a vocês, então, além das fotografias do Torben, também dados de 2 bancos de dados, de cada um de mais de 1.000 ações judiciais de acesso a medicamentos no estado do Rio Grande do Sul, assim como histórias de vida, estudos de casos de pacientes e familiares, assim como também de entrevistas com os vários atores envolvidos na judicialização. A ideia da apresentação é repopular, trazer as pessoas para dentro da discussão da judicialização, e isso não seria possível sem essa maravilhosa equipe interdisciplinar e o apoio de várias agências e vários institutos e vários organismos de governo e não governamentais no estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos começar. Enquanto a judiciabilidade dos direitos sociais é tema de interesse internacional crescente, o número altíssimo de ações individuais relacionadas ao direito à saúde no Brasil, na sua maioria para acesso a medicamentos, surpreende, e isso virou tema de um debate contencioso. Esse fenômeno da judicialização do direito ao fármaco é cada vez mais visível à medida que acadêmicos e ativistas, advogados, médicos e juristas empenham-se em entender o que o direito à saúde significa na política brasileira hoje e quais são os seus limites. A experiência do Brasil tem amplas implicações para o Estado contemporâneo. Este Estado tem acesso a tecnologias sem precedentes que prometem garantir os direitos sociais como nunca antes, mas também sofre da falta de recursos e limitações de infraestrutura enquanto tenta resistir ou cumprir demandas políticas monumentais. A estrutura do Sistema Único de Saúde no Brasil, o SUS, surge a partir de 2 tendências simultâneas e paradoxais. Por um lado, a tendência para um maior reconhecimento
do papel do governo no cumprimento de direitos sociais, por meio da Constituição de 1988, e, por outro lado, a teoria neoliberal do governo, em que as funções do Estado são internamente descentralizadas e externamente terceirizadas para entidades privadas, enquanto a União assumiu o papel central no financiamento da saúde pública, administrando alguns programas de doenças consideradas prioritárias que exigiam tratamentos de alto custo. As secretarias de saúde estaduais e municipais tiveram que desenvolver novas estruturas para avaliar necessidades locais de saúde e alocar e administrar fundos para a distribuição de medicamentos. Esse arranjo delegou responsabilidades a governos locais, mas não garantiu o cumprimento de um financiamento sustentável e a capacitação técnica para a implementação. Assim, embora o Brasil tenha hoje um programa de HIV e AIDS dos mais avançados do mundo, muitos cidadãos ainda vão às farmácias públicas e descobrem que os seus medicamentos essenciais não estão disponíveis. Governos em todos os níveis não têm sido capazes de administrar um complexo sistema de saúde sob crescentes demandas tecnológicas, infraestruturais e econômicas dos setores públicos e privados, que são cada vez menos distinguíveis um do outro. Com uma população de 190 milhões de pessoas e uma economia em ascensão, o Brasil possui também um dos mercados farmacêuticos que mais cresce no mundo, com um valor total estimado em mais de 50 bilhões de reais no ano passado. Cada vez mais, médicos da rede pública e particulares prescrevem e os pacientes exigem remédios recém-desenvolvidos, alguns com benefício incerto. Para os pacientes que judicialmente solicitam de seu governo tratamentos que podem salvar ou imensamente melhorar a qualidade de vida, a expressão entrar na justiça, que eu ouvi tantas vezes de famílias e pacientes, eu tive que entrar na justiça, tem uma força quase poética. O reconhecimento de um desejo generalizado de querer pertencer ao corpo político e de não mais viver fora da justiça. A visão de um país com menos desigualdade e discriminação. Reconhecendo o fato de que a judicialização gera questões não só filosóficas, mas também práticas, o Judiciário tem elegido como seu principal guia as circunstâncias concretas em que pacientes litigantes se encontram, em vez dos argumentos jurídicos escolásticos. Como o ministro Joaquim Barbosa observou em sua recente visita à Universidade de Princeton, o Judiciário tem colocado representantes de diversos setores em discussão substantiva e civil, avançando o debate público do que é socialmente desejável e politicamente possível no Brasil de hoje. O Judiciário tem tomado uma postura mais arriscada de engajamento para atender às demandas das pessoas enfermas que estão reivindicando seus direitos humanos e a vida. Através dessa reivindicação, estes pacientes cidadãos podem ter o poder de reformular o papel do Estado e, oxalá, também das operadoras de planos de saúde que têm criado escudos para limitar a litigância de consumidores individuais. Apesar do aumento crescente no número e custos associados aos processos legais para o acesso a medicamentos no Brasil, de um debate polarizado sobre o fenômeno, pouca informação sistemática sobre o conteúdo dos processos, as características dos pacientes litigantes e o raciocínio e estratégias legais movimentadas pelos diversos grupos envolvidos existe. O debate se dá num vazio de informação empírica confiável e as pessoas da judicialização não aparecem. Aparecem os processos, os arquivos, os protocolos. Durante os últimos anos, como mencionei no início da minha fala, eu tenho coordenado um estudo interdisciplinar sobre os processos legais de direito à saúde no estado do Rio Grande do Sul, onde vocês podem ver, né, nesse gráfico, existe um dos números mais altos e crescente de tais ações judiciais no país. À medida que eu começava a explorar os diversos agentes enredados nesse novo campo sócio-médico-legal, eu me fascinei com o fato de que muitos juízes, e aqui está o Dr. Francisco Mech, né, me contando histórias sobre como os litigantes doentes os comoviam.
frequentemente junto com uma história pessoal das suas próprias famílias. Ou seja, os juízes que atendiam os casos tinham as suas próprias illness narratives, suas histórias de doença, para contextualizar a sua postura em relação à judicialização. Isso confirmou para mim, como cientista social, a necessidade urgente de entender as pessoas que figuram no coração desse debate e quem são, uma vez que, com demasia frequente, estão invisíveis ao público, obscurecidas por argumentos técnicos e o cálculo econômico. Existe uma literatura emergente sobre processos legais, aí vocês veem uma lista de publicações recentes, processos legais para o acesso ao direito à saúde, mas a maioria dos estudos tende a concordar com o ponto de vista de muitos administradores públicos, que o judiciário está ultrapassando o seu papel e que a judicialização da saúde gera um enorme peso administrativo e fiscal, distorce políticas de distribuição farmacêutica, alarga desigualdades no acesso à saúde e encoraja o uso de medicamentos de forma irracional dentro do sistema público de saúde. E, em grande parte dessa literatura, não se enxergam as lutas, as esperanças e os resultados nos esforços para obter a saúde. Afinal, então, qual é o perfil do indivíduo que tenta garantir acesso a medicamentos através da ação judicial contra o Estado? Os críticos mais vocais da judicialização alegam que ela tende a favorecer as pessoas que têm acesso privilegiado a serviços legais e de saúde e que isso reproduz desigualdades profundas. Contudo, a evidência para essa posição é frequentemente ofuscada por argumentos ideológicos e é limitada por amostras de dados pequenas, com cobertura geográfica restrita e poucas variáveis examinadas. Esses críticos concedem que a judicialização é um mecanismo para forçar o Estado a ser mais responsável por suas próprias políticas e para controlar uma indústria de saúde privada que quase regula a si mesma e se beneficia de recursos públicos terceirizados. Mas eles creem que, no final das contas, essas ações judiciais para garantir o direito à saúde contribuem para a mercantilização da assistência médica e a desestabilização dos sistemas públicos. Muitos pesquisadores têm argumentado que o judiciário deve preocupar-se mais com o problema dos recursos limitados e deve respeitar protocolos médicos estabelecidos. O direito constitucional à saúde, eles dizem, é um mandato do governo, não o direito de qualquer indivíduo isolado. Ao meu ver, essa perspectiva não leva em conta a realidade cotidiana dos pacientes cidadãos, nem reconhece as oportunidades de aprimoramento da política pública que as demandas individuais possam trazer consigo. Ideologicamente comprometidos com uma saúde pública alicerçada na medicina baseada em evidências, muitos críticos da judicialização não percebem que as demandas pelo direito à saúde podem, de fato, agir como uma medida corretiva, urgentemente requerida, quando os mecanismos administrativos falham. Esses críticos também não reconhecem que existem divergências no campo da medicina baseada em evidências em si. Não veem que a própria judicialização pode servir como uma nova fonte de evidência para melhorar a gestão pública. Demandas individuais não são simplesmente a antítese de uma necessidade coletiva. As experiências de indivíduos são frequentemente modeladas por fenômenos comuns dentro das diferentes comunidades. Eu não argumentaria que as demandas judiciais pelo direito à saúde constituem um processo perfeito, é um tanto caro administrativamente, em termos humanos, e nem que sirvam como substituto às políticas de saúde. Em verdade, podem ser uma oportunidade para entender o que está faltando nas políticas e questionar como poderíamos sistematizar as demandas para atender às diversas e urgentes necessidades de todas as pessoas, tornando, assim, os sistemas mais responsivos aos cidadãos e fazendo com que o Estado cuide. Essa oportunidade só pode ser aproveitada se forem superados os debates polêmicos e polarizados e as perspectivas entravadas que nada querem, de novo, aprender. Na nossa pesquisa,
nós nos identificamos com o humanismo e a perspectiva crítica do economista Albert Hirschman, que por décadas esteve no Instituto de Estudos Avançados em Princeton e veio a falecer no ano passado, que escreveu: eu sempre tive uma certa antipatia pelos princípios gerais e pelas prescrições abstratas. Eu acho que é necessário ter uma lanterna empírica, uma visita com o paciente, antes de entender o mal que lhe aflige. Hirschman desempenhou um papel crucial no Plano Marshall e em projetos de desenvolvimento na América Latina. Ele viveu na Colômbia e adorou o Brasil. Criticava a fracassomania que ele identificou nos anos 70 e 80 como um traço dominante das políticas nacionais, e defendia envolver-se com o inesperado, a fim de tornar a nossa ciência mais realista, melhor. Hirschman estava interessado nas realidades sociais que ampliam os limites daquilo que é visto como sendo possível, mesmo que seja à custa de reduzir a nossa capacidade, real ou imaginária, de discernir o provável. Cito ele de novo: o desafio é criar espaço para concepções de mudança nas quais a inventividade da história e a paixão pelo possível sejam atores vitais. Essa abordagem é fundamental para pensar a realidade complexa deste momento da judicialização da saúde. Nas pesquisas e relatórios sobre a judicialização, precisamos desagregar os dados, que muitas vezes foram recolhidos em contextos díspares, de uma forma tanto irregular e não sistemática, se queremos avançar com uma crítica mais realista e construtiva das demandas dos direitos à saúde. Essa semana, por exemplo, eu li uma resenha muito bem feita de 30 estudos sobre a judicialização no Brasil, Colômbia e Costa Rica, mas me parece que o objetivo de procurar comunalidades muitas vezes encobre contextos e racionalidades específicas. Não negamos a existência de padrões gerais em regiões ou através de vários países, mas afirmamos que saber mais especificamente de cada um nos fornece tanto um conhecimento mais abrangente do todo, quanto contra-conhecimentos que podem muito bem ajudar a repensar ações concretas de melhoramento. Os alvos humanos de estudos e intervenções de saúde e desenvolvimento não são apenas uma fonte de problemas ou obstáculos culturais a serem retificados. E aqui é uma figura de uma procuradora atendendo um paciente de hepatite C, abrindo um processo de acesso a retratamento. Os personagens que povoam o fenômeno da judicialização não podem ser subestimados ou reduzidos. Eles não são estritamente interesseiros ou seu sofrimento não pode ser feito irrelevante. Retratos em preto e branco de pacientes golpistas, advogados interesseiros, juízes desinformados ou médicos conspirando com empresas farmacêuticas podem ser heuristicamente gratificantes ou politicamente convenientes, mas são factualmente insustentáveis, fazendo parte da mitologia da judicialização. A judicialização ocorre em áreas cinzentas, indistintas, de interesses ligados e desconectados, motivações, crenças e tendências através das quais se pode entender mais frutiferamente as mutações nas concepções de saúde, direito e bem-estar das nossas sociedades democráticas e tecnológicas contemporâneas. Nossos melhores guias nesta área cinzenta são aqueles que as habitam diariamente. Pacientes se locomovendo entre o hospital e o tribunal, familiares correndo freneticamente de um escritório para o outro atrás de um fármaco que promete curar um bem-amado, advogados apresentando demandas baseadas em documentos padrões, médicos em discussões animadas sobre novas evidências que justificam ou não alterar as prescrições habituais. O conhecimento experiencial e prático das pessoas e comunidades envolvidas no processo doença-saúde, muito prontamente descartada pelos campeões de rápidas soluções técnicas e resultados generalizáveis, pode transformar os paradigmas e fornecer chaves para soluções eficazes. É preciso desenvolver capacidades institucionais que possam ir além da repetição da história e ajudar a defender, de novo, nas palavras de Hirschman,
o direito a um futuro não projetado, como sendo um dos direitos verdadeiramente inalienáveis de cada pessoa e nação. As experiências e vinhetas dos pacientes e famílias, médicos, advogados, defensores, administradores e juízes que apresentarei a vocês nessa fala podem não concordar perfeitamente. Isso é bom. Precisamos entender os emaranhamentos e como a judicialização redefine os papéis sociais e as posições políticas. Nessa apresentação, quero, pois, exortar-nos a considerar como esse novo fenômeno compele as pessoas doentes, as leis, os especialistas, os funcionários públicos e as tecnologias médicas a circular entre suas casas, hospitais, escritórios e tribunais, transformando esses espaços e os atores mesmos. À medida que descrições etnográficas e as histórias pessoais se entrelaçam na narrativa mais ampla do que eu chamo de farmaceuticalização e judicialização da saúde, eu quero mostrar como as instituições atuais e os campos sociais dançam juntos. O saber que produzimos deve manter os compassos, reconhecendo que estes são fenômenos globais, mas sem ignorar importantes diferenças regionais e realidades locais prementes. Acima de tudo, eu quero colocar as pessoas em foco neste panorama em fluxo. Janira está de cama em casa, enquanto a sua mãe Carmen visita o gabinete do defensor público em Porto Alegre. Um ano antes, Janira foi ao posto de saúde, com dor no peito, mas foi mandada para casa. Eles disseram que ela tinha indigestão. No dia seguinte, ela foi levada às pressas para o hospital com um ataque cardíaco que levou à perda da sua mobilidade e Janira não pôde mais retomar o trabalho como doméstica. Seu médico receitou 6 medicamentos, 5 fornecidos pelo SUS, enquanto o 6º, Revatil, um vasodilatador de alto custo, não era. O médico aconselhou a família de baixa renda a buscar assistência legal na Defensoria Pública de Porto Alegre. No gabinete do defensor público, Carmen entrega a prescrição à doutora Paula, a defensora responsável pelo caso dela. É aqui que eu pego o remédio, doutora? Ela pergunta. Doutora Paula fala do seu trabalho, doutora Paula dá as boas-vindas a Carmen ao que ela chama ao hospital jurídico. É assim que ela chama a defensoria, mas explica que não vai ser tão simples assim ganhar o medicamento. A doutora Paula fala do seu trabalho no gabinete como uma tentativa de aliviar o sofrimento humano e restaurar os direitos do cidadão doente. Nas palavras dela, a pessoa chega aqui muito doente, ferida e injustiçada pelas falhas da política pública. Hoje em dia, estamos aquém da medicina preventiva, e o conceito de saúde como bem-estar físico, mental e social já não existe mais. Mas essa é a medicina que eu pratico aqui na Defensoria, ajudar as pessoas a sobreviverem com dignidade e restaurar os seus direitos. Ainda que o remédio não lhes traga a cura, a reivindicação também é pela dignidade deles. A doutora Paula vai pedir que o juiz emita uma liminar, obrigando o Estado a fornecer o tratamento imediatamente. Carmen, cujo marido morreu de câncer, é aposentada e mora num casebre de um só cômodo que ela divide com a filha e 2 netas. O custo mensal do vasodilatador que Janira precisa é de cerca de R$2.000. Até então, Carmen comprara o medicamento em pequenas quantidades, com dinheiro emprestado, mas ela não podia se endividar mais. Ao mesmo tempo, Carmen menciona que várias vezes foi à farmácia do Estado pegar os outros medicamentos da Janira, mas que eles estavam fora de estoque. Ela consegue um dinheiro extra fazendo rituais de umbanda em sua casa e também uma organização religiosa lhe doa uma cesta de alimentos. Quando visitamos a família em agosto de 2008, notamos uma oferenda aos orixás cheio de doces. Eu faço isso, explica Carmen, para que todos os pacientes que necessitam de medicamentos ganhem as suas ações. O que Janira realmente precisa é de um transplante de coração. E todos os medicamentos que ela toma são destinados a mantê-la saudável o suficiente para um dia submeter-se à cirurgia.
O irmão de Janira, que vive em outro barraco, no mesmo lote com a sua família, vai diariamente a uma lan house verificar o andamento do caso. Poucos dias depois de a doutora Paula abrir a ação contra o Estado, o juiz responsável pelas ações na área de saúde de Porto Alegre emitiu uma liminar para que o medicamento fosse entregue imediatamente. Contudo, 2 meses depois, ele ainda não havia chegado. Quando voltamos, um ano mais tarde, Janira estava recebendo o medicamento já há alguns meses, como resultado da liminar. No ano anterior, ela mal conseguia levantar para ir ao banheiro, e agora ela já conseguia ajudar nas tarefas da casa. Começou a chorar quando falou que já podia levar as filhas até a escola, o que lhe dá imenso prazer. Num momento de grande progresso médico e no meio do boom econômico brasileiro, Janira está lutando contra o tempo. Enquanto ela esperava sua condição melhor o suficiente para qualificar para um transplante, a família entrou em dívida e a judicialização foi o seu último recurso. O sistema de saúde pública estava agora trabalhando para Janira, mas seria rápido o suficiente para salvá-la? A doutora Paula vê os custos do processo ao Estado como insignificante comparado aos direitos dos pacientes, mas os críticos alegam que estes custos fazem que o sistema de saúde seja menos eficiente em geral. Janira e Carmen não falam de direitos e não lhes importa se o remédio que estende a sua vida vem do hospital jurídico ou do hospital médico, desde que venha de alguma maneira. Elas batalham de maneira desesperada e implorativa, mas também determinada e engenhosa. Brigam pela vida, para manter os corpos saudáveis, mas também laços e lares saudáveis. Para responder à carência de um conhecimento da luta pelo direito à saúde centrado na experiência das pessoas, como eu mencionei anteriormente, nós criamos 2 bases de dados sobre as demandas ao medicamento no Rio Grande do Sul, em conjunto com uma etnografia multicêntrica que revela as pessoas e as redes sociais atrás dos dados. Nosso objetivo nesse projeto é avançar quadros metodológicos e analíticos focados na interface dos campos sociais e político-administrativos e os seus dinamismos. E nesse gráfico dá uma ideia para vocês dos vários braços ou tentáculos dessa pesquisa que a gente tem desenvolvido, e basicamente começamos, como dizem, do scratch, né, de quase nada, porque é muito difícil ter bases de dados, não existe uma informatização, os dados não estão à disposição, então criamos mesmo, nós, com a ajuda da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul e também de outros atores, criamos essas 2 bases de dados. O estudo de ações judiciais demandando, o primeiro estudo de ações judiciais demandando acesso a medicamentos foi feito junto à Procuradoria-Geral do Estado, de setembro de 2008 a junho de 2009. Identificamos e analisamos uma amostra de 1.080 processos que estavam sendo examinados pelos procuradores. Nosso estudo identificou que os pacientes que buscam medicamentos através dos tribunais são, em sua maioria, pessoas pobres, que não estão trabalhando por serem aposentadas ou desempregadas. Entre aqueles, por exemplo, que reportaram renda, 53%, ou 350 pessoas, ganhavam menos do que um salário mínimo por mês. Esses pacientes litigantes dependem do sistema público para obter tanto assistência médica como representação legal. A maioria deles usaram os serviços da Defensoria Pública, como a doutora Paula. Eles qualificavam para isso, tendo que ter menos do que 3 salários mínimos, e cerca de 1/3 foram representados por advogados particulares. Pesquisas anteriores sugeriram que a judicialização de direito ao medicamento é, na maioria das vezes, efetivada por pessoas com melhores condições financeiras e que, no Brasil, os pacientes de baixa renda tendem a processar por medicamentos de baixo custo, enquanto os pacientes de maior renda tendem a processar por medicamentos mais caros. Os nossos resultados mostram que 2/3 dos medicamentos solicitados pelos demandantes estavam, de fato, nas listas do SUS. Este não foi o caso de Janira, porém, o medicamento que ela pedia, por fim, foi, em 2010, incluído na lista dos medicamentos especializados do SUS. Como na história do movimento da AIDS, os processos judiciais para medicamentos podem preceder ou provocar a distribuição pública.
Essa realidade desafia argumentos que os processos judiciais simplesmente demandam tratamentos individualizados, de alto custo e ineficazes. Cerca de 1/4 dos processos neste banco de dados de 1.080 ações solicitavam medicamentos do componente de dispensão especializada, de alto custo, embora medicamentos essenciais de baixo custo fossem também frequentemente solicitados. Medicamentos fora da lista eram também, muitas vezes, como a gente viu na nossa análise, de baixo custo e muitas vezes estavam disponíveis no mercado brasileiro há algum tempo. Ops. Ok. Cerca de metade das ações alegaram que a impossibilidade de obter medicamentos criou um risco de morte para o paciente e quase todos eles solicitaram uma liminar obrigando o Estado a fornecer o tratamento imediatamente, como no caso de Janira, e no próximo caso que eu vou apresentar. Em quase todas as ações, como vocês podem ver, 94% dos casos, os juízes concederam aos requerentes uma liminar imediata para o acesso aos medicamentos. O Estado, como vocês podem ver, recorreu da decisão liminar em mais de 80% dos casos, porém o Tribunal Superior do Estado manteve a decisão em quase toda a totalidade dos casos. Contudo, como veremos, isso não é garantia para que o medicamento seja de fato fornecido. Um motorista de ônibus aposentado e que trabalhou desde os 8 anos, Edgar Lemos, mora num bairro de classe média de Porto Alegre. Tendo de lidar com dificuldades motoras significativas, Edgar esperou por mais de 1 ano por uma consulta neurológica especializada em um hospital perto da sua casa. Finalmente, ele recebeu o diagnóstico de ataxia cerebral hereditária em novembro de 2008. O neurologista prescreveu a droga somazina, que não está inclusa em nenhuma lista de medicamentos do governo. Enquanto Edgar sentiu que a somazina estava ajudando a, pelo menos, estabilizar a degeneração das suas habilidades motoras, ele também estava tomando uma variedade de outros remédios, de estatinas, antihipertensivos e antiansiolíticos. E, durante nossa conversa, em agosto de 2011, Edgar abriu uma caixa contendo 5 medicamentos que ele toma regularmente. Conforme segurava cada um deles nesse momento que essa foto foi tirada, ele dizia: esse aqui eu não judicializei, professor. Esse aqui eu não judicializei. Esse aqui eu não judicializei. Eu só judicializei esse remédio porque me endividei pagando por ele. Após pagar pelo remédio do seu próprio bolso por vários meses, Edgar teve que fazer um empréstimo bancário. Incapaz de cobrir as despesas da casa e com os juros do seu empréstimo, ele, nas suas palavras, não tive outra alternativa além de judicializar. Ele ouviu falar da defensoria de outros pacientes que também estavam aguardando consultas com especialistas do posto de saúde do bairro e encaminhou um processo para demandar que o Estado pagasse por seu medicamento. O juiz emitiu uma liminar a Edgar e ele recebeu o medicamento por vários meses seguidos, mas daí, segundo ele, a entrega parou. Ele encaminhou um novo pedido e ganhou outra liminar para 3 meses adicionais de tratamento. Eu perguntei o porquê de Edgar não estar judicializando os outros remédios que ele precisava tomar. Em seguida, Edgar explicou: eu sei que o Estado não pode dar tudo para todos. Eu tenho de fazer a minha parte e pagar pelo que eu posso. O processo de Edgar é uma pequena parte de uma longa narrativa sobre a doença e trajetória dos tratamentos. A judicialização não é uma opção atraente. Apesar de ele economizar dinheiro, ele deve periodicamente renovar o processo, sem garantia que o tratamento vai continuar. Pode-se dizer que ele prefere a posição de consumidor à de cidadão, já que lhe dá mais controle e segurança. O mercado, nesse caso, é mais seguro que o Estado assistencialista. A caixa de remédios de Edgar é o seu arsenal. O que não cabe dentro da caixa são os serviços psicossociais e as intervenções comportamentais que poderiam provavelmente ajudar o Edgar a manter sua qualidade de vida enquanto a sua incapacidade piora. Um processo judicial também provavelmente não ajudaria a ganhar acesso a esses recursos. Como documentei
no livro Will to Live, as terapias de AIDS e as políticas de sobrevivência, os ativistas de AIDS no Brasil estavam entre os primeiros a equiparar com sucesso o direito constitucional à saúde com acesso a medicamentos. Nos últimos anos, tem ocorrido uma mudança significativa, esse é um dos argumentos do trabalho, no conceito e prática de saúde pública. Tanto em termos de entrega e demanda, a saúde pública é agora entendida menos como prevenção, cuidados primários ou serviços psicossociais, e mais como o acesso a medicamentos e cuidados terceirizados à comunidade. Ou seja, a saúde pública tem se tornado cada vez mais farmaceuticalizada e privatizada. Nesse processo, o país está se tornando uma plataforma lucrativa da medicina global. É estimado que cerca de 50% da população adulta, cerca de 600 milhões de brasileiros, usa fármacos diariamente. A judicialização não resiste a essas tendências. Entretanto, como o próximo caso demonstrará, ela pode apontar ao que está faltando nos sistemas de saúde públicos e fornecer um suplemento crítico para redes de apoio sociais frágeis, enquanto pacientes também enfrentam a crescente privatização da saúde. O primeiro banco de dados que eu mencionei para vocês examinou uma amostra de processos judiciais abertos entre 2002 e 2009, que os procuradores estavam examinando naquele período em que foram coletados. E pensamos que ele poderia resultar em uma representação maior de casos contenciosos, provavelmente de maior valor, ou favorecer os casos oriundos da capital. Nós decidimos, então, estudar somente os casos novos e abertos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Obtivemos, então, a listagem de todos os processos requerendo medicamentos que foram abertos em 2008. De forma aleatória, analisamos 1 de cada 6 novos processos, totalizando 1.262 ações judiciais para medicamentos nessa nova amostra. De forma geral e impressionante, os novos dados corroboraram os resultados obtidos anteriormente. O perfil dos litigantes, por exemplo, foi muito semelhante entre os dois estudos. Aí vocês podem ver as faixas etárias, masculino e feminino, também a procedência, capital 8%, do interior 92%, maioria casados. A maioria dos litigantes eram aposentados. É muito interessante esse dado, 40%, ou desempregados. De novo, mostrando o perfil da população que judicializa. Como no dado anterior, quase 60% dos processos foram abertos pela Defensoria Pública. E, de novo, para qualificar auxílio legal gratuito, tem que receber menos do que 3 salários mínimos, indicando que os litigantes tendiam a ser de baixa renda e dependiam do Estado para buscar os seus direitos. Aqui, os pacientes também, predominantemente, abriam ações contra o Estado, sendo que, em cerca de 40% dos casos, o município também era arrolado e a União somente em 2% dos casos. Em nenhum dos casos foi arrolado um plano de saúde privado. Os processos analisados tendiam a requerer medicamentos que fazem parte da lista do SUS. Apenas 16% da nossa amostra solicitaram somente medicamentos fora das listas do SUS. 25% solicitaram apenas medicamentos que eram das listas do SUS e os demais solicitaram ambos. Então, vocês vejam, a maioria dos medicamentos solicitados eram, de fato, que estavam nas listas. Mais da metade dos pacientes solicitou 1 ou, no máximo, 2 medicamentos em um mesmo processo, e a grande maioria dos casos, 93%, indicou que o tratamento solicitado era de duração contínua, refletindo o caráter de doenças crônicas que afligem pacientes como a Janira e o Edgar.
Os medicamentos mais frequentes solicitados refletiam, de forma geral, o mesmo perfil de doenças observados no primeiro estudo, isto é, medicamentos para problemas comuns, como asma, hipertensão, colesterol, doenças mentais, que fazem parte da lista do SUS e que possuem protocolos terapêuticos do Ministério da Saúde, foram os mais frequentemente solicitados. Do total de 1.331 solicitações de medicamentos agora, que faziam parte das listas especial ou do componente especializado, 40% haviam sido requeridos previamente através de processo administrativo. Ou seja, as pessoas tinham tentado conseguir esse medicamento por via administrativa antes de judicializar. Esses resultados sugerem que os programas de cuidado farmacêutico do governo não estão conseguindo cumprir o seu papel de expandir o acesso, e que os pobres estão tentando fazer o sistema funcionar a seu favor. Processos administrativos podem ser negados porque a situação do paciente não atende aos requerimentos de protocolos clínicos do governo, que dizem ser baseados em evidência. Mas isso não quer dizer que as ações judiciais são anti-evidência, como críticos da judicialização alegam. A história é mais complicada. Frequentemente, os médicos prescritores alegam que os protocolos estão desatualizados em relação às novas evidências científicas. O judiciário, então, vira uma estrutura paralela alternativa, capaz de visualizar contextos sociais e condições individuais. Isso não quer dizer que o judiciário tem que ser a única instituição capaz dessa forma de consideração. A criação de mecanismos capazes de responder às demandas individuais é possível dentro das presentes estruturas administrativas e também requer mais agilidade na avaliação das novas tecnologias médicas a nível nacional. Pacientes nessa amostra, assim como na anterior, eram, em sua maioria, cronicamente doentes. Eles tinham várias comorbidades e necessitavam múltiplos medicamentos para os seus tratamentos, e vocês podem ver isso nessa listagem das doenças mais comuns: hipertensão, Parkinson, diabetes mellitus, hepatite viral crônica C, que tem a ver com a questão do protocolo restritivo. Esse slide, esse gráfico é muito interessante. Em termos de custos de ações, a análise dos casos em que os pacientes informaram o valor total mensal das ações evidenciou que os litigantes, em sua maioria, buscavam medicamentos de baixo custo, ou seja, quanto mais próximo da linha vertical, mais baratos os tratamentos. Quanto mais avançada a linha, são os tratamentos de altíssimo custo. A grande maioria, 75% dessas ações de 1.262 pacientes, solicitou medicamentos com valor mensal abaixo de R$600. As ações de alto custo, como de Janira, compuseram a minoria da amostra estudada. Apenas 1,5% dos processos, um total de 20 casos, tinha valor mensal acima de R$15.000. O valor máximo de uma causa em nosso banco de dados foi de R$140.000 e foi de um medicamento fora da lista. Considerados em conjunto, os medicamentos nas listas do SUS ou fora delas não divergiram significativamente em termos de custo. Esse é um dado interessante também. As causas que pediam medicamentos que estavam na lista e que não estavam, tomadas em conjunto, tinham um custo semelhante. Nos dois casos, a grande maioria, 75% das demandas, possuíam um valor mensal abaixo de R$600. Em geral, os pacientes receberam liminares, como no estudo anterior, com provisão de deferimento total, 93%, ou parcial, 3% dos medicamentos solicitados. Porém, o que a análise das ações não revela é que a liminar não é garantia de acesso aos medicamentos. Pacientes como o Edgar não são beneficiários passivos do Estado. Eles têm que continuar a lutar e a improvisar para acessar seus tratamentos. Apenas 4% do total de casos não recebeu deferimento liminar para os medicamentos solicitados. Esses resultados não variaram de acordo com o tipo de medicamento solicitado, o tipo de advogado que representava o paciente ou quaisquer outras características do paciente ou da ação judicial. Em resumo, os juízes quase universalmente garantiram o acesso a todos os medicamentos solicitados, reconhecendo o fornecimento como consistente com o direito constitucional à saúde brasileiro. Essa garantia, por parte dos juízes, indica uma confiança quase absoluta nas recomendações dos médicos prescritores,
mas os médicos também são alvos de críticos que alegam conflitos de interesse com incentivos comerciais das indústrias farmacêuticas. Nós fizemos uma análise inicial. Esses resultados que eu estou mostrando para vocês, que a doutora Mariana Socal ajudou a fazer análise nas últimas semanas, nós não apresentamos em lugar nenhum. Então, é a primeira vez que a gente está apresentando esses dados, e a gente está começando a fazer várias análises específicas. E uma análise específica que a gente fez dos pedidos de medicamentos foi de acordo com os médicos prescritores e advogados privados, para ver se havia uma concentração significativa por profissional. A grande maioria dos médicos participou de uma ou, no máximo, 2 causas, indicando que provavelmente não estão instigando processos judiciais para ganho pessoal. O pedido de processos refletiam as especialidades médicas deles e não havia um agregamento significativo ao redor de uma escolha específica de medicamento. Do ponto de vista dos advogados privados, a grande maioria, 82%, representou até 2 processos, e apenas 2 advogados abriram mais de 6 processos. Um abriu 13 e outro abriu 23 processos, respectivamente. Um desses advogados representou múltiplos processos requerendo o mesmo medicamento, sugerindo que, sim, em certos casos, existe um grau de especialização, um novo nicho de mercado na judicialização para advogados particulares. Em resumo, esses resultados descrevem um quadro muito diferente dos mitos da judicialização. E os nossos casos mostram que a análise dos processos legais ilumina só uma parte do quadro mais amplo de como os pacientes, de fato, interagem com o Estado na busca da saúde. E a última história que eu quero contar para vocês extrapola ainda mais e aponta para novas formas sociais que estão emergindo na interface judicialização, tecnologia e Estado. Onde as instituições falham, as comunidades articulam soluções frágeis e de curto alcance, mas que demonstram que os laços sociais são muitas vezes o último e melhor recurso em frente ao descaso e à morte. Eu quero perguntar se é possível contar essa última história. Temos ainda um pouco de tempo? Pode ser? Tá ok. Letícia, de 16 anos, que está na foto, que vocês estão vendo, está à direita, e Catiele, de 9 anos, são filhas de uma família migrante e humilde que vive nos arredores de Porto Alegre. Os pais, Marisete e Neri, são oriundos de Palmeira das Missões. Ambos trabalhavam numa fábrica de plásticos, até que, 9 anos atrás, Neri sofreu um acidente e perdeu 4 dedos da mão direita. Ele entrou na justiça e conseguiu uma modesta indenização pelo acidente, com a qual o casal abriu um pequeno mercadinho ao lado da casa. Desde o nascimento, Letícia teve convulsões e dificuldades para aprender a falar e a andar. Isso não era a vida, disse Marisete. Era um pesadelo, sabe? Porque nós não parávamos em casa. Nós parávamos só no hospital com a Letícia. Por 8 anos, a família consultou diferentes médicos sem obter um diagnóstico preciso. Quando a segunda filha, Catiele, nasceu, ela foi diagnosticada com fenilcetonúria, ou PQU, através do teste do pezinho, que agora é mandatório no Brasil, que havia se tornado obrigatório desde 2001. Assim que o diagnóstico foi confirmado, a doutora Vargas, a médica responsável pela triagem neonatal, pediu que fosse realizado também um teste em Letícia, a filha mais velha, o que confirmou o diagnóstico dessa doença genética rara, em que alguns alimentos podem intoxicar o cérebro e causar um quadro de retardo mental irreversível, caso medidas adequadas não sejam tomadas nas primeiras semanas de vida, o que já havia acontecido com a Letícia. O tratamento envolve uma dieta pobre em nomes técnicos, não sou médico, fenilalanina, certo, Mariana? Um aminoácido presente na proteína dos alimentos. Essa dieta deve ser complementada diariamente por uma fórmula especial que faz parte da lista dos medicamentos especializados. No estado do Rio Grande do Sul, cerca de 120 famílias precisam deste medicamento-alimento e, dada a falta, seja por problema de licitação e compra ou de armazenamento e distribuição pelas várias regionais da saúde, 25 famílias, ainda que o medicamento fosse parte da lista
tivesse que estar à disposição, 25 famílias tiveram que entrar com ações judiciais nos últimos anos contra o Estado para garantir acesso. Aí está a família. Nós entrevistamos, num dos braços da pesquisa, todas as famílias que tiveram que judicializar, e as famílias, na maior parte, são no interior do Estado e, de fato, muito pobres. A exemplo de Marisete Neri, com baixa instrução, mas isso não os impede de judicializar. E, como nos disse uma mãe, a gente entra na justiça e na imprensa, e daí ganha. A família de Letícia Catielli consegue receber a fórmula através da via administrativa, mas eles decidiram entrar na justiça para obter produtos especiais, como farinha e massa, que costumam ser muito caros em comparação às comuns, que não podem ser consumidas pelas irmãs e que tomam grande parte do orçamento familiar. Após a fórmula ter ficado em falta por algumas vezes, o casal cogitou medicalizar o medicamento, como disse Marisete. É porque daí não conseguia. A prefeitura dizia que ia conseguir, aí não conseguia. Daí que eu pensei, vou ter que... Porque o direito delas, elas têm o direito, não é? No último momento, a família desistiu de judicializar a fórmula, pois a doutora Vargas conseguiu que outras famílias emprestassem algumas latas da fórmula que tinham de reserva. Como disse Marisete, as mães se ajudam. O que uma consegue, ela ensina a outra mãe. Daí uma vai ajudando a outra até a gente conseguir. Como o caso de Letícia Catielli mostra, as ações judiciais para acessar o direito à saúde apontam as deficiências não só nas políticas de saúde, mas também a gestão precária e uma abordagem reducionista do cuidado. O médico e antropólogo, e agora presidente do Banco Mundial, Jim Kim, tem trabalhado junto com o professor Michael Porter, da Harvard Business School, e Paul Farmer, da organização Partners in Health, para desenvolver uma nova ciência de prestação de serviços e cuidado, uma peça vital faltando nas intervenções em saúde global. O modo atual está preso numa mentalidade de dar acesso e contar o volume, ao invés de focar no valor que o cuidado tem para o paciente ao longo do tempo. Kim, Porter e Farmer apelam para uma mudança de objetivos, que deixemos de lado simplesmente contar o número de vacinas ou remédios distribuídos e que venhamos a fortalecer os sistemas de saúde locais e capacitar os provedores para ativamente buscar o paciente carente, acompanhando o ciclo inteiro de assistência e cuidado e o seu impacto na família e na comunidade. Sim, precisamos de uma concepção mais holista da saúde e o saber empírico de multiscala é essencial para o desenvolvimento de modelos de cuidado focados na pessoa, no seu ambiente social e não só na tecnologia. E no caso da família de Letícia Catielli, eles podiam contar com a doutora Vargas, que coordenou os esforços nacionais para instituir os diagnósticos da fenilcetonúria e a fornecer a fórmula gratuita pelo SUS. Seus pacientes e suas famílias a adoram, aderem aos tratamentos e são profundamente agradecidos pelo envolvimento dela nas suas vidas. Ela acompanha os pacientes ao longo do tempo. A doutora Paula sabe que os fracassos administrativos podem impactar as biologias frágeis dos seus pacientes. Descontinuidade no fornecimento da fórmula pode levar a ataque epiléptico, alergia e a progressão do retardo mental. E a doutora Paula diz, quando termina a fórmula, eles podem ligar para mim, sábado à noite, eu consigo, com outras famílias. Não ter a fórmula é um crime. Os processos legais só dão uma visão parcial da trajetória dos pacientes, é isso que eu quero marcar com essa história. Novas formas médicos, sociais, se tornam quase que uma para-infraestrutura de acesso ao tratamento e cuidado. Sem isso, na palavra da doutora Vargas, muitos mais judicializariam. Eu estou terminando, eu quero mostrar esse slide do Dr. Eugênio Terra, que é encarregado de todos os casos relacionados à saúde em Porto Alegre, e eu aprendi muito dos juízes, e eu fiquei muito, aprendi também comovido quando eu vi o Dr. Eugênio Terra dizendo o que eu estou fazendo, na verdade, ao deferir a liminar, eu estou fazendo justiça social. É um por um, mas é a justiça social. Quando eu emito uma liminar para o fornecimento de tratamentos de câncer, eu também estou denunciando os serviços que não acompanharam as necessidades das pessoas. Eu estou terminando agora. Em resumo, o nosso estudo interdisciplinar
mostra que as ações judiciais pelo direito à saúde são uma prática muito difundida, acessível até mesmo às pessoas muito pobres, como o menino Alexandre, aqui com a sua mãe, no município de Sapiranga, que sofre de uma doença genética rara e que precisa desses medicamentos que, de fato, custam ao redor de $200 mil por ano por paciente. Terapias de reposição de enzima. Um número cada vez maior de pessoas, muitas delas cronicamente doentes, estão atuando dentro do Estado para assegurar o seu direito à saúde. Essa judicialização se materializou no contexto de um SUS progressista e de uma descentralização problemática, junto com uma farmaceuticalização acelerada do tratamento médico e a privatização da prestação de assistência. Entre mentes, a judicialização se tornou o último recurso ou um caminho alternativo para acessar o cuidado em saúde, cada vez mais acessado, cada vez mais equacionado com o acesso aos medicamentos. Mas as pessoas se recusam a ser estratificadas fora da existência social. E esses novos pacientes cidadãos, consumidores, é uma figura social nova, é um sujeito hifenado, paciente, hífen, cidadão, hífen, consumidor, ambíguo. Eles encontram um caminho para dentro do judiciário de forma relutante e se valendo de quaisquer recursos humanos e materiais disponíveis. Existe, de fato, uma anarquia de código aberto em funcionamento no campo da saúde neste país que passa por tantas mudanças. E a judicialização, e essa é uma das teses que a gente está elaborando no nosso trabalho, se tornou, de fato, uma para-infraestrutura, onde os doentes e os vários atores e setores públicos e privados entram em contato, se enfrentam e articulam missões de resgate, ainda que seja caso a caso. Esse mínimo de pertencer biopoliticamente é uma parte fundamental do campo imanente que as pessoas inventam e habitam enquanto navegam os caprichos do mercado e da sobrevivência nas nossas cidades feridas. Elas carregam nos corpos não só as doenças da miséria, mas também a violência estrutural e o abandono político, junto com as suas próprias medidas de qualidade de vida. Eu encerro com essas palavras do nosso poeta, João Cabral de Melo Neto, e nesse rio indigente, sangue e lama que circula entre cimento e esclerose, com sua marcha quase nula, e na gente que se estagna nas mucosas deste rio, morrendo de apodrecer, vidas inteiras a fio, podeis aprender que o homem, o ser humano, é sempre a melhor medida, mas que a medida do homem, do ser humano, não é a morte, mas a vida. Muito obrigado. Agradeço muita atenção, peço desculpas por ter ido um pouco além do horário e estou à disposição para ouvir comentários, discutir com vocês, tanto agora quanto durante o decorrer desse encontro. Obrigado. Agradeço a conferência do professor João Biel e confesso aos senhores que normalmente não me agrada a conferência lida, mas o do professor João Biel hoje me fez mudar de opinião. De fato, esse tema exigia esta abordagem absolutamente precisa, absolutamente clara a respeito deste tema, inclusive de uma forma ilustrativa. Eu cumprimento o professor João Biel. Eu cumprimento por essa conferência, que, de fato, fez uma abertura, para mim, magnífica. E gostaria, não sei se há um livro escrito, já publicado, em vias de publicação, mas, se for assim, seria muito interessante que pudéssemos ler com calma a sua forma de abordagem, a sua escrita clara, direta, precisa, sobre esse tema que é tão importante para todos nós. Eu, antes de autorizar o encerramento pelo cerimonial, eu quero apenas lembrar aos senhores que, a partir das 14 horas, nós voltaremos com o painel 2, Saúde Suplementar e Regulação,
Depois, às 15, o papel dos médicos na judicialização da saúde. E às 16 horas, propriedade intelectual em saúde. Agradeço mais uma vez ao professor João Miel a presença de todos e autorizo o cerimonial, então, a fazer o encerramento. Senhoras e senhores, como já mencionado pelo conselheiro Ney José de Freitas, teremos agora um intervalo para o almoço, com retorno impreterível para as 14 horas. Aqueles que desejarem, a coordenação do evento disponibiliza, a partir de agora, transporte para o complexo Pier 21, que dispõe de várias opções de almoço. Bom almoço a todos.